Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Então, só um minutinho que a gente já começa, tá? Só um instantinho. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Vamos começar nossa manhã de estudos, né? Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece, pessoal? Vamos então mentalizar coisas boas, né? Vamos pensar em Jesus e muita luz nos envolvendo, nos amigos espirituais em torno de nós, nos amparando. Senhor Jesus, abençoa o nosso estudo desta manhã. Ampara-nos, Senhor, nos nossos raciocínios, nas nossas intuições, para que nós tenhamos a capacidade de captar aquilo que vem do alto como um estímulo para os nossos pensamentos e para os nossos sentimentos, clareando a nossa visão sobre a vida, sobre a mediunidade, sobre a casa espírita e sobre formas de auxiliarmos os irmãos que sofrem. Abençoa todos aqueles que estão na vida espiritual, desesperados, aflitos, angustiados, deprimidos, que todos possam receber também nestes momentos a tua luz como um bálsamo consolador, a se derramar sobre as suas feridas. Abençoa-nos hoje e sempre, Senhor. Permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. Novamente, bom dia a todos. Quem está chegando, um grande abraço, tá? Vamos continuar no capítulo que fala sobre os encarnados, né? Os orientadores, os encarnados, os desencarnados, né? Nós estamos falando sobre as pessoas que fazem parte da reunião mediúnica, os desencarnados e os orientadores espirituais, tá? Nós estamos, na verdade, na última parte que fala sobre os orientadores. Ok? Certinho, né? Então vamos lá. Lembrando que esse livro tem em formato virtual também, né? Então quem quiser baixar em PDF, né? Pode fazê-lo, certo? Então aí o Hermínio Miranda continua dizendo aqui, né? Os orientadores do grupo geralmente dirigem uma breve palavra de saudação no princípio da reunião e uma ou outra recomendação sumária. Fazem isso mais para marcar sua presença, como se desejassem simplesmente dizer: estamos aqui, amigos, não temam. Né? A gente observa, assim, essa atitude dos espíritos amigos e observa mais eventualmente, tá? Não como uma rotina. Pelo menos, né, o tempo todo que a gente participou de reunião mediúnica, que participa, a gente observa assim, essa saudação inicial ou essa recomendação, né, pedindo a união dos pensamentos, pedindo a concentração das pessoas, né? Por vezes eu percebo assim, eu sinto assim, quando
a gente tem uma tarefa um pouco mais difícil, quando os espíritos percebem que é interessante chamar a atenção do grupo para um maior cuidado naquela noite, né? Para aquela reunião, eu percebo que eles se fazem presentes no início e fazem isso que o Hermínio Miranda falou, né? Como quem quer dizer assim, olha, vamos lá pessoal, vamos pegar firme hoje, vamos trabalhar, vamos, né, nós estamos aqui com vocês, tal, não temam, né? Esse tipo de consideração. Breve, bastante breve, mas que tem a sua função, sim. No sentido de chamar a atenção para a seriedade do trabalho da noite, né? Trazendo um compromisso maior, vamos dizer assim, para as pessoas, né? Então isso de vez em quando a gente percebe esse tipo de situação, né? Durante o desenrolar dos trabalhos, portam-se com discrição e serenidade, interferindo o mínimo possível, sem, no entanto, deixarem de nos proporcionar toda a assistência de que necessitamos. Esse é um outro ponto importante, né? De fato, os espíritos amigos, todos podem fazer perguntas, tá? Aí as perguntas que a gente achar que cabem mais aqui dentro do contexto, né, a gente vai respondendo, e as demais, com o passar do tempo, aí a gente também vai tentando responder, tá? Então, de fato, né, os espíritos se portam com discrição e serenidade. Isso eu já conversei com vocês várias vezes. Os espíritos amigos, legitimamente amigos, os espíritos bondosos, generosos, né, eles agem com serenidade. Eles não vão chegar lá dando murro na mesa, não vão chegar chamando a atenção de todo mundo de uma forma grosseira, de uma forma desequilibrada, de forma alguma. Tá? Isso não é característica de espírito amigo, né? Se nos grupos acontece isso, né, a gente já ficaria com uma certa suspeição, vamos dizer assim, a gente já entenderia que provavelmente, né, se trata de espíritos querendo enganar, agindo de uma forma bruta, de uma forma desequilibrada até, né? Então isso não é característica do espírito amigo, tá, pessoal? Às vezes os espíritos levianos querem fazer parecer que eles têm autoridade, né? Aí eles agem dessa forma assim, como quem quer mandar na coisa, mas os espíritos amigos, eles não fazem isso não, tá? Eles não se impõem dessa forma, né? De uma forma autoritária, não. Ok? Então, mas não deixam de nos proporcionar toda a assistência de que necessitamos, né? Eles interferem ostensivamente, eles interferem de uma forma o mínimo possível, vamos dizer assim, né? Eles interferem o mínimo possível, mas eles trabalham nos bastidores ali, proporcionando todos os recursos que a gente precisa, né? Em casos extremos, podem provocar a contenção do manifestante com seus recursos magnéticos ou incorporarem-se para um diálogo mais direto com o espírito, mas isto não é comum, né? Na época que o Hermínio Miranda escreveu isso aqui, as nossas reuniões, na época que a gente começou a estudar isso aqui, na época não era comum, por exemplo, o doutrinador fazer um diálogo, né, ou alguém ajudar no diálogo incorporado. Só que nessas últimas décadas, porque o livro do Hermínio Miranda já tem uns bons anos aqui, viu? Deixa eu ver o copyright aqui. O copyright é 1976, pessoal. 1976. A casa espírita que eu estive vinculado durante 30 anos praticamente, começou em 78, né? Esse livro aqui é de 76, né? Então a gente usou muito o diálogo com as sombras, tal. Só que a gente viu os trabalhos irem mudando com o tempo, conforme a necessidade, conforme os recursos que a gente ia tendo. Hoje, por exemplo, já para nós, assim, né, nos grupos que a gente dirige e tal, já é comum
né, a doutrinação com a participação de espíritos amigos. De repente, uma mãe que vem ajudar o seu filho. Então, há essa participação na doutrinação. Tá? A maior parte do tempo é feita a doutrinação sem a participação direta dos espíritos amigos, né? A participação assim ostensiva, né? Mas em muitos momentos isso ocorre. E tem se mostrado ao longo do tempo um fator decisivo para certos diálogos, para certas doutrinações. Tem se mostrado um fator decisivo. A presença de alguém com um sentimento diferenciado a respeito daquele espírito. Então não é uma coisa hoje incomum, né? Mas na época que o Hermínio Miranda escreveu, realmente, né, pelo que a gente entende, não era uma prática comum, né? Mas a gente percebe que veio mudando nessas últimas décadas, né? Inclusive os próprios doutrinadores, todos nós estamos, pessoal, todos nós estamos ficando mais sensíveis. Todos nós estamos ficando, todo o ser humano está ficando mais sensível. Sejam médiuns psicofônicos, sejam doutrinadores, todos nós estamos ficando mais sensíveis, né? Eu, por exemplo, com o tempo, eu fiquei uns 10 anos por aí na doutrinação, meio sem perceber muita coisa, fazendo a doutrinação de uma forma tranquila, ajudando e tal, mas com o tempo a gente foi percebendo nomes relacionados ao espírito com o qual a gente estava conversando. A gente foi percebendo a presença de familiares ali para ajudar, né, no sentimento, para ajudar no acolhimento ao espírito necessitado. Com o tempo a gente foi aprendendo a perceber isso e até como um desenvolvimento de percepções que a gente foi tendo. E eu observo isso com outros doutrinadores também que eu converso. Tá? Então é porque todos nós estamos ficando mais sensíveis. Isso é normal, é uma fatalidade evolutiva, como diz o espírito Telésforo, né, no livro Os Mensageiros de André Luiz. Então todos nós estamos percebendo cada vez mais a influência. É lógico que uns, né, um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos nós estamos caminhando para uma maior percepção, né? Isso não é ruim e nem prejudica a doutrinação. Tá? Isso dá mais elementos, inclusive, para a gente realizar a doutrinação. Para mim, pelo menos, ajudou muito, vem ajudando muito, né? Uma maior percepção, né, a respeito do que está ocorrendo ali na hora da reunião mediúnica, ok? Então, vamos lá, né? Ao final da sessão, cessado o trabalho de atendimento aos sofredores, comparecem para uma palavra de estímulo e de consolo. É esta mensagem que, se possível, deve ser gravada, porque contém usualmente preciosos esclarecimentos acerca dos trabalhos, em particular, e sobre a doutrina em geral. Tá? Então aqui, geralmente a gente reserva em torno de uns 15 minutos, mais ou menos, né, para a obtenção assim, de mensagem, caso os espíritos queiram conversar, né, com os integrantes da equipe, caso... Aliás, nesses 15 minutos finais, não apenas o objetivo é o contato com os espíritos amigos, mas principalmente a melhoria da vibração, para que todos possam sair melhor da reunião mediúnica, para que todos possam sair mais refeitos. É claro que se a gente consegue perceber dos espíritos amigos, e inclusive darmos passividade, né, deixando que eles falem, dando as suas orientações, trazendo a sua energia, a sua mensagem, isso ajuda muito no processo de recuperação, tá? dos médiuns, né, que tem um desgaste natural durante a reunião. Então a gente reserva esses 15 minutos finais aproximadamente, né, 15 a 10 minutos finais, para que haja essa recuperação dos médiuns, da equipe como um todo, né? Aí, uma coisa que ajuda muito nas nossas reuniões, e aí vai uma dica para vocês, uma sugestão, algo que ajuda muito é a música, tá? A música elevada, a música, né, selecionada a dedo ali para aquele momento, né? Algumas músicas espíritas aí,
né, que a gente conhece, pode ajudar muito nesses 15, 10 minutos finais. Tá? Pode ajudar muito porque a música ela tem uma função higienizadora, ela tem uma função equilibrante com relação ao ambiente da reunião. É como se ela mudasse a condição do ambiente. E a gente percebe isso muito claramente, tá? Às vezes o ambiente ficou meio pesado devido a certas comunicações e tal, que pode se tornar até difícil dos espíritos amigos conseguirem se comunicar, porque nós estamos com dificuldades devido à densidade do ambiente, após certas comunicações mais pesadas, mais difíceis, né? A música ela entra aí ajudando a limpar um pouco o ambiente, a equilibrar um pouco o ambiente. Às vezes uma, duas músicas que se canta já muda bastante o ambiente, inclusive favorecendo para que haja comunicações de espíritos amigos, né? Para que haja essas orientações, o que acaba ajudando mais ainda o ambiente, né? Pode ser uma criança que se comunica, né? Sempre trazendo alguma coisa positiva, boa, né? Às vezes pode ser um orientador do grupo, uma mãe que auxiliou um filho durante a reunião, que conseguiu auxiliar um filho que há muito tempo aguardava essa ocasião, né? Aí são vários tipos de possibilidades aí de comunicações que podem ajudar no final, né, da reunião. Ok? Às vezes são comunicações de algum parente, né, que não é assim frequente, mas é possível, né? De alguém que vem trazendo uma mensagem de caráter coletivo ou alguma coisa, alguém que venha conversar com cada um, né? Então, aí depende do que é possível em cada dia, tá? Depende das condições do grupo, né? Certo? Aqui. O Davi colocou, né? Qual a diferença entre espírito e alma? A princípio não há diferença, é a mesma coisa, tá, Davi? A gente só costuma falar, dentro do conhecimento doutrinário, que uma alma é um espírito encarnado, né? E o espírito é a alma fora do corpo. Mas, né, na verdade, trata-se da mesma coisa, tá? Espírito e alma é aquilo que sobrevive à morte do corpo, né? Ok? Somos espíritos, né? Ou somos almas que sobrevivem à morte, né? É a mesma coisa, ok? Então vamos lá. Aí o Hermínio Miranda fala assim, ó, se possível, gravem as comunicações finais, né? Se possível, gravem as comunicações finais. Pode ter informações importantes para a reunião, para o grupo ali especificamente, e também para a doutrina. Tá? Por quê? Porque o contato com a vida espiritual é sempre o contato com aquilo que está acontecendo agora, aquilo que está surgindo agora, né? Aquilo que os espíritos estão trabalhando agora conosco, com a humanidade, né? Então, é o que está ocorrendo de mais recente, vamos dizer assim. São as determinações espirituais, né? Para todos nós, é o que está ocorrendo de mais atual, vamos dizer assim, né? Então, a gente pode perceber certas tendências. Os espíritos estão querendo trabalhar determinados aspectos conosco, seres humanos, né, encarnados, e isso pode começar a aparecer em vários grupos. Então, essas mensagens gravadas, elas vão dando essas informações de vanguarda, né? Elas vão dando essas tendências para nós, né, do que está ocorrendo atualmente. O que os espíritos querem de nós atualmente, os cuidados, os alertas que eles estão dando. É importante isso, né? Não deve ser usado como um material de divulgação. Aí é preciso muito cuidado. O próprio André Luiz, né, recomenda no livro Desobsessão, né, que o dirigente, né, determine
né? O cuidado com esses conteúdos, né? De não sair divulgando por aí antes de uma análise, né? Aquilo que for para ser divulgado, porque tem coisas que é de caráter pessoal, de caráter do grupo, né? Só tem a ver com o grupo, não tem a ver, né? Não se deve colocar isso publicamente, tem certos conteúdos, né? Então a gente tem que ter o bom senso, o discernimento, né? Para a gente que a gente tem que discernir, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Uhum. O Fernando, Alexandre, a oração, a prece, os espíritos sofredores a recebem? Sim, sim, podemos fazer constantemente prece pelos sofredores, eles sempre receberão, né? Estejam onde estiverem, receberão, né? A Luciana, conheci um médium de João Pessoa que chama Hamilton, as comunicações são perfeitas e ele tem apenas 21 anos, ele falou coisas que só a família sabia. Olha, Luciana, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com a empolgação com médiums que falam coisas que só a família sabia, ou ninguém sabia, ou só um ou outro sabia, porque os obsessores também sabem coisas de nós, tá? Não são só os espíritos amigos que sabem coisas sobre nós. Aliás, os espíritos amigos, quando eles se comunicam, eles não ficam preocupados em falar em coisas que demonstrem que eles são conhecedores da nossa vida, que eles são conhecedores do que aconteceu com a gente, ou do que vai acontecer com a gente, tá? Eles não têm essa preocupação. A não ser que sejam mensagens específicas de falecidos que querem consolar da família, que querem ajudar, né? Isso dentro de uma organização espiritual, dentro de um critério espiritual, em trabalhos muito bem estruturados que visam isso para auxiliar pontualmente determinadas famílias, né? Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque às vezes espíritos enganadores também usam médiuns para gerar encantamento nas pessoas. Às vezes fala uma coisa ou outra que só a família sabia, né? Para gerar uma certa fascinação e para a partir daí gerar uma certa manipulação sobre aquelas pessoas. Os espíritos obsessores também sabem da nossa vida, também sabem inclusive do nosso passado, das outras encarnações, tá? Então eu não conheço esse médium, né? Não tenho nada contra, mas isso que você colocou só me fez lembrar dessa situação específica, tá? Que é preciso um certo cuidado com o encantamento que gera um espírito chegar para a gente e falar da nossa vida. Ah, não está acontecendo tal coisa, não aconteceu isso na semana passada, tal pessoa não, né, não aconteceu determinada coisa. Aí as pessoas já ficam, nossa, esse médium é bom, né? E essas comunicações são verdadeiras. A comunicação é verdadeira. Se o espírito é verdadeiro, ou se o espírito quer o bem nosso, aí é uma outra questão, tá? Que nós temos que saber analisar e distinguir, certo? Senão a gente se torna fácil de manipular, viu? A gente se torna fácil de sermos manipulados para as situações que eles querem criar, tá? Eles geram esse encantamento e depois começam a dar palpites na vida, né? Então a gente precisa tomar cuidado. A Maria Inês, estes espíritos de luz podem vir falando em línguas? Não há motivo para isso, Maria Inês. Falando em línguas, não há motivo para um espírito de luz vir falando numa língua diferente do que a gente conhece, por exemplo. Entendeu? Não há objetivo para isso. Uma reunião mediúnica, em que você tem todo mundo ali falando português. Aí vem um espírito amigo, dá uma comunicação elevada falando em inglês, ou falando em alemão, ou falando em japonês, né? Quer dizer, não teria objetivo isso, tá? Não teria objetivo. O espírito, quando ele vai dar uma comunicação, ele quer ser compreendido, ele quer ser
ouvido e compreendido ali no idioma que a gente está falando, tá? Podem ocorrer fenômenos desse tipo, né? Do médium perceber que o espírito está falando uma outra língua. Pode. Às vezes a gente vai socorrer alguém, né, que é de uma outra nacionalidade e tal, e o médium percebe, olha, Alexandre, eu não estou entendendo o que o espírito está falando, porque parece que ele está falando outro idioma, parece que é japonês, ou parece que é alguma outra coisa assim. Né? Isso pode ocorrer numa eventualidade, né? Não é a rotina, mas uma eventualidade. Agora, os espíritos amigos não vão vir dando uma mensagem em outra língua, tá? Ok? A não ser que seja uma coisa muito especial, como no caso do Pentecostes, né? Nos Atos dos Apóstolos, que os discípulos, após a morte de Jesus, tal, reunidos, eles perceberam, né, as línguas de fogo, né? Os espíritos provocando um fenômeno mediúnico coletivo. Todos eles ali começaram a falar em outras línguas, que foram inclusive reconhecidas pelas pessoas que estavam ao redor. Então isso é possível, né? Mas aí no caso dos Atos dos Apóstolos foi uma situação muito específica, muito especial, tá? Era mais ali até para gerar um fortalecimento, para gerar uma fé, uma confiança nos discípulos. Inclusive o Simão Pedro, ele fala, né? Pedro fala que até o Pentecostes ele se sentia frágil, inseguro e tal, mas depois desse fenômeno, parece que alguma coisa mudou dentro dele. Né? Ele fala isso no livro Paulo e Estevão. Né? O Emmanuel comenta isso, né? Dentro da história de Paulo de Tarso e tal. Né? Ok. A Eva Misa recebeu uma comunicação, mas não fala nada sobre algo que eu possa ter certeza que ela é realmente minha mãe. Olha, aí que está. O que a gente entende, o que a gente estuda e o que a gente percebe assim, né, com relação a essas mensagens é o seguinte: a gente está sempre em busca de coisas que comprovem que é mesmo fulano de tal. Então a gente quer provas irrefutáveis que é fulano de tal. Não são todos os médiuns capacitados a darem essas provas irrefutáveis. Não são todos os médiuns. São médiuns mais específicos, que têm uma clareza maior, que conseguem trazer este ou aquele elemento comprobatório. Né? Chico Xavier mesmo, com toda a grandeza dele, espiritual, a mediunidade dele e tal, não eram todas as comunicações, não eram todas as mensagens que ele recebia que traziam elementos comprobatórios. Eu mesmo já vi pessoa que recebeu mensagem através do Chico Xavier que não acreditou na mensagem, pelo simples fato de não trazer uma citação. Ah, mas ele não falou de tal parente, não falou do outro, não falou de não sei quem. Aí assim, não trazia aqueles elementos totalmente, né, que viesse a dar uma certeza, vamos dizer assim, de que é fulano de tal. Né? Só que a gente aprende com os espíritos que nós não devemos proceder dessa forma. Nós devemos olhar a mensagem consoladora. Nós devemos observar o estímulo que o espírito traz de melhoria, de serenidade para a família, de busca do equilíbrio, né? De nos consolar. Quer dizer, essa mensagem consoladora é que deveria ser o mais importante nessas mensagens, e não as provas irrefutáveis. Você entende? Eu quero dizer assim, não vale a pena descartar uma mensagem só porque ele não trouxe um ou outro elemento comprobatório. Tá? Seria, ao meu ver, desconsiderar às vezes um trabalho muito grande que a espiritualidade teve para proporcionar uma mensagem a nós. Às vezes eles se desdobram, eles têm um trabalho grande para proporcionar uma mensagem, só que porque a mensagem não tem certos elementos ali, né, que comprovam, entre aspas, né,
que é aquela pessoa mesmo, aí a gente descarta a mensagem, né? Quer dizer, isso é desconsiderar todo um trabalho que é feito. Nós devemos usar o discernimento? Devemos. Às vezes a mensagem traz uma coisa lá que não tem nada a ver. Às vezes a mensagem traz um elemento ali que você fala, pô, isso aqui está meio estranho, porque tal informação aqui não bate com as informações que a gente tem, com a família, entendeu? Com a pessoa, não bate. Isso aqui está meio esquisito. Então nós temos que analisar com bom senso as mensagens, mas não desconsiderar só porque não traz alguns elementos comprobatórios, tá? Pelo menos é assim que a gente tem entendido ao longo do tempo, né? No contato com essas mensagens e tal. Ok? Aí continuando aqui com o Hermínio Miranda, né? Nenhum trabalho mediúnico sério é possível sem o apoio desses dedicados e muitas vezes anônimos companheiros, que, situados quase sempre em planos muito superiores aos nossos, concordam em voltar sobre os seus passos a fim de nos estender as mãos generosas e seguras. A colaboração que lhes emprestamos é mínima em relação a que eles nos oferecem. Fazem muito mais por nós do que nós por eles. E tudo no silêncio e na segurança daqueles que não buscam reconhecimento nem aplausos, né? Então, isso é importante, né? Que realmente eles são, em sua maioria, anônimos. Em sua maioria, anônimos. Trabalham no anonimato. Uns e outros a gente pode ir conhecendo com o tempo, conforme eles nos permitam e conforme as nossas mediunidades permitam, nós vamos conhecendo uns e outros ao longo do tempo, né? Isso é legal também, né? Tive a oportunidade de conhecer muitos espíritos, né? Alguns estão retratados na obra que a minha mãe psicografou, né? A Célia Xavier de Camargo, né? Muitos que estão ali, alguns jovens, outros espíritos mais maduros, né? E muitos estão ali, estão ainda nos auxiliando, né? Então, muitos espíritos que nos auxiliam estão na obra ali de Célia Xavier de Camargo. São 20 e tantos livros que ela já psicografou, e alguns aparecem os nomes dos espíritos, né? Então a gente vai conhecendo aqueles que giram em torno do nosso trabalho, tá? Mas geralmente eles vão atuando assim no anonimato, né? Fazendo o trabalho todo assim de uma forma silenciosa, mas de modo a gente se sentir mais seguro, de modo a gente se sentir realmente tendo um apoio que a gente precisa para a reunião, né? E são espíritos que, em maioria, eles também vão precisar reencarnar. São espíritos que, em maioria, eles também precisam ajudar para serem ajudados. Eles também precisam... eles colaboram conosco, e inclusive alguns deles reencarnarão em breve tempo próximos a nós. Então eles vão ajudando a gente a estruturar as coisas na casa espírita, na reunião mediúnica, né? E futuramente estarão conosco reencarnados. Vocês acham que isso é impossível? Isso é o que mais acontece, pessoal. Até porque eles vão usufruindo posteriormente, daqui a alguns anos, eles vão usufruir aquilo que eles ajudaram a construir. E vez por outra, um ou outro se despede de nós, dizendo que vai reencarnar, né? E às vezes até já dando a deixa, ó, eu vou reencarnar e acho que vai ser próximo aqui de vocês, né? E né, daqui a pouco aparece uma outra mocinha grávida ali por perto, então assim, eu já tive muitos espíritos assim que eu conversei durante anos, tal, né, que depois a gente viu reencarnar próximo a nós, né? A gente soube que iria reencarnar, né? E aí passa pela evangelização, daqui a pouco já está jovenzinho, daqui a pouco já está assumindo coisas no centro, ajudando, né? Então eu tenho várias pessoas que eu vi acontecer isso, né, ao longo do tempo aí, certo?
Isso é uma coisa que é bem bonito, assim, sabe? A gente vê essa continuidade, né? Esse contínuo que é a vida espiritual, né? Os espíritos nos ajudam, aí depois eles se beneficiam daquilo que eles ajudaram a construir, né? E assim por diante, né? Então, continuando, né? Se tiverem que nos transmitir alguma instrução específica, utilizar-se-ão preferentemente do tempo destinado à comunicação inicial. Não necessariamente, tá? Não é que eles vão usar sempre o tempo da comunicação inicial, né? O tempo destinado à comunicação inicial para dar instruções e tal. Eu, ao longo do tempo, eu observei isso muito mais no final do que no começo. Até porque no começo os médiuns estão muito necessitados. Eles já chegam na reunião mediúnica já percebendo os espíritos necessitados, percebendo espíritos revoltados. Eles não estão muito assim predispostos aos espíritos amigos. Eles estão mais percebendo o peso das comunicações que eles darão de irmãos necessitados. Agora, no final, quando o trabalho já foi realizado, quando o socorro já foi realizado, aí eles estão mais predispostos, né, um pouco mais com condição de dar comunicação a espíritos elevados, né? Até porque os necessitados já foram auxiliados. Agora, no começo é menos provável, tá? Pelo menos é isso que eu observei ao longo do tempo, né? Essa medida, escreve André Luiz em Desobsessão, é necessária porquanto existem situações e problemas estritamente relacionados com a ordem doutrinária do serviço, apenas visíveis a ele e ao amigo espiritual, na condição de condutor do agrupamento perante a vida maior. Precisará dirigir-se ao conjunto, lembrando minudências e respondendo a alguma consulta ocasional que o dirigente lhe queira fazer, transmitindo algum aviso ou propondo determinadas medidas. Isso André Luiz fala no capítulo 30 do Desobsessão. Mas aí, novamente, eu gosto muito do Desobsessão. Eu tenho como um livro básico, vamos dizer assim, indispensável à reunião mediúnica, né, de Desobsessão. Só que eu vejo o seguinte, vai depender muito da intuição que o doutrinador tenha. Se o doutrinador tem uma intuição grande e tem uma relação muito boa com a espiritualidade, muitas coisas que seriam necessárias instruir ou seria necessário lembrar, acabam não sendo. Por quê? Porque a intuição do doutrinador trabalha muito bem. E os espíritos amigos, eles preferem sempre trabalhar no campo intuitivo do que trabalhar no campo ostensivo. Por quê? Porque eles preferem para evitar certas dependências. De qualquer coisa a gente ficar consultando o guia, né? Ficar consultando a espiritualidade, qualquer decisão que vai tomar. Eles preferem que nós recebamos no campo intuitivo para que nós aprendamos a discernir e nós aprendamos a conduzir a parte material dos nossos trabalhos. Tá? Aí que entra aquilo que o Emílio Miranda falou agora há pouco, que eles interferem o mínimo possível. Então, eles podem interferir um pouco mais, caso haja uma necessidade específica. Mas a intuição de quem dirige, principalmente, né? A intuição de quem coordena deve estar ativa. Estando bastante ativa, né? Havendo um bom relacionamento entre quem dirige no plano material e quem dirige no plano espiritual, aí diminui essa importância, né? Dos espíritos estarem dando direcionamentos, vamos dizer assim. Tá? Porque o próprio coordenador vai captar certas necessidades do dia ali. Tá? Aí, para terminar esse tópico, pessoal, rapidinho, a consulta não deverá descambar para assuntos de natureza puramente pessoal, mas cingir-se às tarefas específicas do grupo. Quando a orientação pessoal tornar-se imperiosa, os companheiros desencarnados usualmente tomarão a iniciativa de dizer uma palavra de esclarecimento e ajuda. As perguntas deverão ser formuladas de maneira sintética e objetivamente, para não tomar tempo às tarefas de atendimento. Não devemos tentar envolver os orientadores espirituais em problemas que estejamos em condições de resolver com os nossos próprios recursos. Então, isso que
foi falado, né, dos espíritos darem algumas diretrizes, responderem algumas perguntas, tá? Isso até pode ser feito no final da reunião, com um pouco mais de tempo, se houver tempo, eles até fazem eventualmente. Conversam com um por um, né? E às vezes alguma questão que a pessoa queira fazer, né? É possível, só que sem levar a coisa, né? Sem absorver muito tempo, de uma forma objetiva, concisa, e sem buscar transferir para os espíritos amigos aquilo que nós possamos resolver por conta própria, né? Então, evitar futilidades, evitar perguntas, né, que não caibam ali no contexto da reunião, tá? Então, Allan Kardec, inclusive, trabalha aquilo que deve, no Livro dos Médiuns, né? Ele trabalha aquilo que a gente deve ou não deve colocar para os espíritos amigos, né? Nesse nosso contato com os espíritos amigos. Então, vale a pena a gente dar uma olhadinha lá, para a gente ter mais informações sobre isso, né? Pessoal, aí na semana que vem nós vamos começar a falar sobre os manifestantes, tá? Aí vai cair numa parte bem interessante, porque vai começar a falar das características de cada manifestante, né? Aí o Menino Miranda vai trabalhar o como a gente pode lidar com cada tipo de manifestante que aparece na reunião mediúnica, tá bom? Vamos fazer a nossa prece final, pessoal. Nós já precisamos encerrar os trabalhos de hoje, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, agradecendo aos nossos espíritos protetores, agradecendo a toda a equipe da Casa Espírita que nos auxilia dentro e fora do centro, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, na nossa vida em sociedade, para que nós estejamos sempre em equilíbrio, estejamos sempre protegidos, mas na medida em que nós também nos ajudamos. Então, que possamos, Senhor, manter a ligação contigo, sentindo a Tua presença em nossa vida, sempre atuante positivamente, nos dando a oportunidade de usufruir das vibrações que partem de Ti, nos envolvendo em muita luz, em muita paz, para que nós permaneçamos de uma forma harmônica com a vida que Deus nos deu para viver na face da Terra. Então ajuda-nos, Senhor, a vivermos com equilíbrio, a vivermos com amor, com fé e realizarmos aquilo a que nos propusemos antes de reencarnarmos. Muito obrigado por tudo e permaneça sempre conosco. Que assim seja. Obrigado, pessoal, pela presença, pela participação, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo estudo, né? Se Deus quiser. Hoje à noite a gente tem estudo às 20 horas no livro Nos Domínios da Mediunidade. Quem quiser participar, estaremos juntos aqui, tá? Um abração, até mais.